E aí galera, tudo bem? Tudo certinho? Olha, agora vamos fazer aquelas questões que eu tinha prometido para vocês, que eu tinha falado para vocês lá no Instagram. Você acompanhou lá a gente no Instagram, né? Já curtiu lá, né? Mas lá no Instagram eu tinha comentado que a gente ia fazer umas questões no final do dia de hoje, exatamente sobre aquele assunto que nós tratamos em relação ao modelo econômico brasileiro, principalmente aquele período JK e o milagre econômico. Então vamos lá? Olha aqui. Levando em consideração apenas 3 momentos da história do desenvolvimento econômico e industrial brasileiro, só esses 3 momentos, Era Vargas, período JK e o milagre econômico, podemos destacar algumas características político-econômicas. Então botamos nesses 3 momentos, podemos destacar algumas características. Aí eu falei assim, incremento da produção industrial de bens de consumo duráveis. Você concorda comigo que incremento da produção de bens de consumo duráveis foi principalmente JK e o milagre econômico? Fechou? Anota aí. JK e o milagre econômico. Implantação de plano de metas. Não, o plano de metas só foi JK. Só foi JK. Na realidade, está percebendo que a questão ela vai jogar afirmações. Vamos ver se encaixa nesses períodos. Só foi JK. Número 3, período político com estruturas autoritárias de poder. Bom, autoritários de poder, só Vargas, porque teve um período do Estado Novo, e a ditadura militar. Não há o que discutir isso. Então, Juscelino está fora dessa. Forte penetração de capitais e empresas do exterior. Eu acho que forte penetração de capitais e empresas do exterior é mais para o Juscelino e os militares. Não há muito o que discutir isso, né? Para o milagre e para o período JK. Deslocamento da capital federal para o interior do país. Não há dúvida que é JK. Só pode ser ele. Brasília foi no período JK. Grande impulso da construção de rodovias. Olha aqui, ó. A crise que a gente teve agora sobre a questão da relação dos caminhoneiros. Lembra que tu não prestou atenção na aula? Agora não entende nada. Mas voltando. Grande impulso da construção de quê? Rodovias. Bom, JK, mas os militares intensificam também isso, tá? Me parece que serve para os dois. Mas eu concordo que Juscelino, a partir do plano de metas, nossa senhora, o que foi... Ele tinha uma certa relação, eu diria, quase de casamento com rodovias, Juscelino, né? Mas voltando. Aí o que eu quero? Eu quero o seguinte, as características acima do item anterior, com exceção de uma, marcam um dos 3 momentos da história do Brasil. Qual esse período e essa característica? Ou seja... Tem essas todas as características estão para Vargas, para o período JK e para o milagre econômico? Não. Na realidade, para o Vargas, poucas características aqui existem. Para o período JK, todas servem, menos uma. Olha lá, volta lá. Olha a pergunta que ele faz. Ele pergunta assim, com exceção de uma, marca um dos 3 momentos da história do Brasil. Só tem uma que não serve para quem? Para o período Juscelino Kubitschek, que é exatamente a ideia, quando eu botei do período político com estruturas autoritárias de quê? De poder. Então, na realidade, Vargas, quase nenhuma. Os militares não servem nem do plano de metas, não servem nem de Brasília. Então, no gabarito, repare, era Vargas. Não é, porque nós já discutimos até que Vargas quase não aparece ali nas alternativas. Milagre econômico, implantação do plano de metas? De jeito nenhum. Período JK. Período político com estruturas autoritárias de poder. Não teve isso no JK. Então, para ele, é a única que daqui não serve para o JK. É o único dos períodos em que, na realidade, tudo serve, menos uma. O gabarito, bem gostosinha, é a letra o quê? C de casa. Fechou? Se tiver alguma dúvida, comenta aí com a gente. Outra questão, essa caiu na prova da UERJ. A prova da UERJ mostrou uma questão que aparecia o Brasil e o PIB per capita. UERJ de 2015. Recente, né? Eu vou aumentar aqui o gráfico para vocês. Repare, a UERJ mostra aqui o Brasil no PIB per capita. E mostra que o Brasil, entre 60 e 80, grande parte do período militar, né? Grande parte aqui do período militar, porque ele vai de 64 até 85, o PIB per capita no Brasil cresceu bem. Inclusive, principalmente naquele período que a gente chama de quê? Milagre econômico. E na verdade, se o PIB per capita cresceu, é óbvio que o PIB cresceu muito. Mas por quê, Marcelo? Porque PIB per capita é o PIB dividido pela população. Minha gente, a população brasileira nunca diminuiu. Sempre cresceu. Então, na verdade, se a população sempre cresce, o denominador sempre está crescendo. Para que o resultado fosse maior, o PIB tem que crescer. É matemática até.
Então é óbvio que aqui o PIB cresceu e muito. Depois aqui vai dar uma confusão, mas depois a gente vai ver na parte 3, tá? Na outra sexta-feira a gente vê essa discussão. E aqui ele está mostrando a desigualdade social. Ele está mostrando um índice chamado índice Gini, que na realidade esse índice Gini, quanto mais você está próximo do 1, é mais desigual. Porque ele faz uma comparação entre os mais ricos e os mais pobres. Nessa proporção, mais perto do 1 você está mais desigual. Repara que subiu a desigualdade. Cresceu o PIB e subiu a desigualdade. A UERJ então pergunta duas características que mostram. Uma em relação a esse gráfico e outra em relação a esse. Gente, pelo amor de Deus, a UERJ, dia 10 de junho, tá chegando o primeiro exame de qualificação da UERJ. Ela adora essa ideia que pergunta para vocês assim, ó, analisando o primeiro e o segundo gráficos, conclui-se que os governos militares favoreceram, aqui ó, respectivamente, a ocorrência de, letra A, redução da pobreza. Você está brincando comigo que isso aqui é redução da pobreza. Você está brincando comigo. Depois ele fala diminuição do poder aquisitivo. Diminuição do poder aquisitivo até existiu. Lembra do arroz salarial. Porém, não é o que mostra o gráfico. Continuando. Crescimento da riqueza nacional. Gostosa. Porque crescimento da riqueza nacional significa aqui, ó, que realmente o PIB cresceu. Então, crescimento da riqueza nacional me parece boa. Vamos ver agora se a outra dá certo. E elevação da concentração de renda. Olha que gostoso. Perfeita. A letra é o quê? C de casa. Perfeita. Porque mostra tanto uma característica daqui, como uma característica daqui. Tá? Então, essas duas questões foi exatamente para a gente tentar fechar aquele conteúdo que a gente falou o quê? De manhã. Tá? Um beijão para vocês e a gente se encontra na próxima sexta-feira, com certeza. Beijo.